muita gente em dor e aflição, mas só Cristo ama todas elas. Sejam crianças, velhos, seja lá quem for, o seu perdão está aberto a todos, e seu amor de graça quer doar. Por isso sinto que é meu dever em minha vida sempre aprender ser como Cristo, ser como Cristo, e assim cumprir o que eu devo fazer. Ser como Cristo, ser como Cristo, que possam todos ver a Cristo em nós. No dia em que eu encontrei a Cristo, o seu amor inundou o meu ser, e nova criatura me tornei. A minha vida Ele completou, e agora nesse mundo escuro tenho a missão de só brilhar a luz que Ele deixou. E pela sua misericórdia quero ser e sempre aprender como Cristo, ser como Cristo, ser como Cristo, cumprir o que eu devo fazer. Ser como Cristo, ser como Cristo, e cumprirei o meu dever. Se fizer o teu querer, que possam todos ver a Cristo em nós. Essa música por si só já é o sermão. Nós fomos criados à imagem de Deus. E sempre foi plano de Deus que nós, as suas criaturas, refletíssemos a imagem dele. Mas infelizmente o pecado começou a fazer parte da nossa história. E o pecado nos fez perdermos esta imagem de Deus. E perdemos essa semelhança. Mas o Senhor está operando por meio de Cristo Jesus para restaurar em nós a imagem de Deus, para sermos semelhantes a Cristo. Esse é um trabalho de uma vida inteira. Por isso que eu digo que essa música por si só já é o sermão. Nós vamos também abrir a palavra de Deus para estudarmos um pouco sobre esse tema. O tema que escolhemos leva o nome de dois personagens, João e Judas. E os dois foram seguidores de Cristo. João e Judas, seguidores de Cristo. Esses dois homens foram discípulos de Cristo. E a palavra discípulo, matetes em grego,
significa muito mais do que ser um pupilo ou ser um aluno. Matetês era usada no tempo de Cristo para designar aquele que anda com o mestre, aquele que segue o mestre, aquele que vive o tempo todo com o mestre. João e Judas seguiram a Cristo, andaram com Cristo, viveram muito tempo perto de Cristo. Tiveram as mesmas oportunidades de serem transformados à semelhança de Cristo. Mas nós conhecemos a história, ou o final da história, de cada um desses personagens. E sabemos que o final da história deles é bem diferente. A pergunta que fica é: qual foi a diferença? O que aconteceu? Que lições podemos aprender da história de João e de Judas para nós hoje? Porque nós hoje somos os discípulos de Cristo. Nós hoje somos os seguidores de Cristo. E eu quero começar falando um pouquinho sobre João, também chamado de discípulo amado. E o verso bíblico que trata sobre o chamado dele, Marcos capítulo 1, versos 19 e 20, já revelam algumas coisas a respeito dele. Eu quero ler alguns versos na Bíblia que falam sobre o caráter e a personalidade de João. Abra sua Bíblia. Diz assim, vamos ler a Bíblia. Pouco mais adiante, viu Tiago. Quem viu? Jesus Cristo. Jesus Cristo viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Eles estavam no barco, consertando as redes. E logo Jesus os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Olha que interessante aqui alguns dados a respeito de João. João era filho de Zebedeu. Zebedeu era um pescador promissor pelo jeito, porque ele tinha também empregados. Possivelmente um grande pescador, que tinha uma empresa, uma indústria de distribuição de peixes, que possuía alguns empregados. João também tinha um irmão chamado Tiago, possivelmente mais velho do que ele, porque o nome de Tiago vem primeiro. E isto, na Bíblia, era um costume na época, falar o nome dos mais velhos primeiro. Possivelmente Tiago, mais velho, João, o irmão mais novo, muito jovem, trabalhava junto com o seu pai, pescando. E o seu pai, com esses dois filhos pescadores e vários empregados, tocavam esse negócio de pesca, distribuição de peixes. E ao ser chamado, a Bíblia diz que João deixou imediatamente as redes. Ele deixou também o seu pai e passou a seguir Jesus. Os evangelhos registram alguns episódios que revelam um pouco mais sobre o caráter e a personalidade de João. Eu quero ler Marcos capítulo 3. Vira a Bíblia em uma página. Marcos capítulo 3, versículo 17. Jesus chamou aqui Tiago e João de um nome que caracterizava um pouco esses dois irmãos. Eles eram impetuosos. E a Bíblia diz aqui no capítulo 3, versículo 17 de Marcos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Eles eram chamados de filhos do trovão. Você já imagina, né, um pouco sobre a personalidade desse homem. Isso pode ser visto em Lucas, no capítulo 9, quando Jesus Cristo precisa de hospedagem entre os samaritanos, e os samaritanos fecham as portas para Jesus Cristo. No capítulo 9 de Lucas, versículo 54, nós temos a reação de João. Tiago também reagiu da mesma forma. Lucas capítulo 9, verso 54. Olha o que eles dizem. Vendo isto, ou seja, vendo a recusa dos samaritanos em receber Jesus, vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Veja a impetuosidade desse homem. Veja a maneira como ele tratava os semelhantes. Veja como
como ele procede nos momentos de oposição, nos momentos em que ele era questionado. Eu quero voltar a Marcos, tem mais uma expressão interessante aqui no livro de Marcos, capítulo 10, que nos ajuda a entender um pouco sobre João. Marcos, capítulo 10, versos 35 a 37. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Então Jesus lhes perguntou: Que queres que vos faça? Responderam-lhe: Permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. João, egoísta, orgulhoso, queria estar entre os primeiros, queria estar em evidência. No capítulo 9 agora, um pouquinho antes, capítulo 9, versos 38 a 39, mais um pouquinho sobre João. João ficou sabendo, ele viu um homem expulsando demônios. E aquele homem não fazia parte dos 12. Olha a reação de João. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós proibimos ele, porque ele não seguia conosco. A reação de Jesus foi repreender João. Jesus era inclusivista e não exclusivista. Eu vou projetar na tela aqui um resumo dessas passagens que eu li, para que fique bem claro para nós a respeito do caráter e da personalidade de João. Marcos 3,17, ele é apresentado como filho do trovão. Em Lucas 9,54, essa passagem fala um pouquinho a respeito de ser vingativo, de ser insensível. Em Marcos capítulo 10, apresenta João como orgulhoso, egoísta, ambicioso, presunçoso, quando ele deseja ali sentar à direita de Jesus ou à esquerda. E por fim, em Marcos 9, quando lemos, ele é crítico e exclusivista. Ellen White, na sequência aqui, nessa mesma tela, diz o seguinte a respeito de João: ele não possuía, por índole, a amabilidade de caráter que sua experiência posterior revelou. Ele tinha por natureza graves defeitos. Ele era orgulhoso, presumido, ambicioso de honras, impetuoso, vingativo, tinha mau gênio, desejo de vingança e espírito de crítica. Você se identifica com João? Você já se identificou com ele em alguma dessas características? Se sim, você tem chance, e eu também, porque João foi transformado por Jesus Cristo. O segundo personagem é Judas, chamado também de Iscariotes. Há pelo menos 3 listas, aliás, há 3 listas, exatamente 3 listas, dos nomes que apresentam os nomes dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. No livro de Mateus, capítulo 10, versos 2 e 4, é a primeira lista. O livro de Marcos também apresenta, nos versos 3, 16 a 19. Eu quero ler essa lista com você, então já abra a Bíblia. E Lucas também fala dos 12, no capítulo 6, versos 13 a 16. Nessas 3 listas, e eu quero ler a de Marcos, nessas 3 listas o nome de Judas é o último que aparece. E nas 3 listas, Judas é identificado como aquele que traiu Jesus. Ele é chamado de traidor nas 3 listas. E eu quero ler a lista de Marcos, capítulo 3. Você já está com a Bíblia aberta em Marcos? Capítulo 3, versos 13 a 19. No versículo 13, a palavra de Deus diz que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Isso é importante. E vieram para junto dele. No versículo 19, apresenta o nome de Judas. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Não é à toa que Judas aparece como o último na lista. Ele foi o último a ser chamado. Ele foi o último a fazer parte do grupo. Tá? E a despeito do texto informar que Jesus chamou os que ele quis, no livro de João, no capítulo 6, versículo 64, nós lemos que Jesus Cristo fala a respeito de Judas,
anos antes da traição. E Jesus já sabia que ele seria o traidor. Capítulo 6 de João. Será bom você acompanhar esse texto. João capítulo 6, verso 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. Jesus também disse, na oração sacerdotal, ao orar ao Pai, no final da sua jornada, lá no jardim do Getsemane, ele disse assim: Pai, aqui estão aqueles que o Senhor me deu. Aqui estão eles. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. São dados importantes a respeito de Judas. Nesse mesmo livro de João, no capítulo 6, nos versículos 70 e 71, diz assim: replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Ellen White separa o capítulo 30 do Desejado de Todas as Nações para falar a respeito da escolha dos 12. E o capítulo 76, ela dá uma breve descrição de Judas, apresentando uma breve biografia dele. Eu separei aqui alguns textos para entendermos um pouquinho mais sobre Judas e esta aproximação dele do Mestre. Eu quero projetar na tela para você a página 293 de Desejado de Todas as Nações, que ela diz assim: enquanto Jesus estava preparando os discípulos para a sua ordenação, um que não fora chamado se esforçou para ser contado entre eles. Foi Judas Iscariotes, que procurava ser seguidor de Cristo. Me chama a atenção essa frase, eu vou repetir: que procurava ser seguidor de Cristo. Adiantou-se então, solicitando um lugar neste círculo mais íntimo de discípulos. Com grande veemência e aparente sinceridade declarou: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus nem o repeliu, nem o acolheu, como mostra de agrado. Você percebe aqui que Jesus, ele não deu uma resposta positiva e também não liberou Judas. Ellen White menciona que os discípulos, eles desejavam muito que Jesus aceitasse Judas. Então você imagina a cena, Judas se oferecendo, Judas seguia Jesus já há um tempo, observando-o, e ele agora manifestava interesse em seguir. Ele diz para Jesus que quer seguir, e os discípulos estão todos quase que pressionando a Cristo. Ellen White afirma que eles aguardavam com muita ansiedade a escolha de Judas. Por quê que os discípulos aguardavam com ansiedade que Judas fizesse parte dos 12? Observem o que ela diz nesse texto, leia comigo na tela. Diz assim, porque Judas tinha imponente aparência. Ele era dotado de perspicácia e habilidade executiva, e os discípulos o recomendaram a Jesus como pessoa que lhe seria de grande utilidade na obra. Impressionante isso, não? Ellen White ainda menciona que Judas era altamente considerado pelos discípulos. E Judas influenciava, ele tinha um poder de influência sobre os discípulos. E há um texto na Bíblia que mostra esta influência. No episódio da mulher pecadora, que quebrou um vaso de azeite para banhar os pés de Jesus. Judas reagiu de imediato e ele expôs a sua opinião. Eu quero ler com vocês no livro de João. João capítulo 12. Versos 4 e 5, apresenta aqui a opinião de Judas, mas há um outro texto que fala algo um pouco diferente. Vamos ler João 12, versos 4 e 5. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Judas manifestou a sua opinião, mas não foi apenas Judas. O livro de Mateus, o evangelista Mateus, fala sobre a influência de Judas sobre os discípulos, capítulo 26 de Mateus. Mateus 26, versículos 8 e 9, ao narrar a mesma história, Mateus fala sobre a reação dos discípulos.
Vendo isso, versículo 8, capítulo 26 de Mateus. Vendo isso, indignaram-se os discípulos. E disseram, para que esse desperdício? Verso 9, pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Me parece que Judas, ele não falou sozinho. Antes de emitir a sua opinião, ele deve ter cochichado aos discípulos a respeito disso. De maneira que Mateus percebeu que vários discípulos estavam tendo a mesma opinião que Judas a respeito daquele assunto. Ellen White, nas páginas 716 e 717 de Desejário de Todas as Nações, ela diz assim, Judas unira-se aos discípulos quando as multidões seguiram a Cristo. Ela continua afirmando, os ensinos do Salvador lhes tocavam o coração, enquanto suspenso dos seus lábios. Executavam o que dizia na sinagoga, à margem do lago, sobre o monte. Judas via os doentes, os coxos, os cegos, aglomerando-se em torno de Jesus, vindo de aldeias e cidades. Via os moribundos que lhe dispunha aos pés. Testemunhava as poderosas obras do Salvador na cura dos enfermos, na expulsão dos demônios, na ressurreição dos mortos. Experimentava em si mesmo o testemunho do poder de Cristo. Reconhecia serem seus ensinos superiores a tudo quanto ouvira anteriormente. E agora, olha que destaque interessante que Ellen White dá. Ele amava o grande mestre e anelava estar com ele. Tivera desejo de ser transformado no caráter e na vida, e esperava experimentar isso mediante sua ligação com Jesus. O Salvador não repelira Judas. Dera-lhe lugar entre os 12, confiou-lhe a obra de evangelista, dotou-o de poder para curar os doentes e expulsar os demônios. Esse texto é impressionante. A grande pergunta que não quer calar é o que aconteceu com Judas. Por que Judas se perdeu? Por que o fim dele foi tão diferente dos demais discípulos? Quando olhamos para os maus traços de caráter de um João, por exemplo, impetuoso, vingativo, orgulhoso, ambicioso, crítico, explosivo, e comparamos com o que ele se tornou, depois de passar esse tempo com o mestre, ele se tornou o apóstolo do amor, do cuidado, da ternura, da docilidade. Nós nos perguntamos, o que impediu Judas de passar por essa mesma experiência? E talvez o que impediu Judas seja o que esteja nos impedindo de também sermos transformados. João e Judas são dois personagens que estão presentes em nosso mundo hoje. João e Judas descrevem duas características, ou dois tipos de pessoas, que são seguidores de Cristo, que andam com Cristo, que leem a Bíblia, escutam a palavra de Cristo, que oram, falam com Cristo. João e Judas falam a respeito de dois tipos de cristãos. Os dois eram cristãos, seguidores de Cristo. E como vimos aqui, Ellen White diz que Judas amava o mestre, ele anelava, ele queria muito, tinha um desejo forte de ser transformado no seu caráter e na vida. Talvez eu esteja falando para alguém que deseja muito ser transformado em seu caráter. O que você aspira é algo maravilhoso. É algo de que nós precisamos nesta vida. Termos um caráter transformado à semelhança de Cristo Jesus. E esse texto diz que Judas desejava isso. Assim como João desejava, como Mateus desejava, como tantos outros desejavam. Judas tinha esse desejo forte. A pergunta é, por que ele não foi transformado? Essa resposta serve de grande lição para nós hoje. Então eu quero ler alguns outros textos de Ellen White que falam um pouquinho a respeito do motivo, do que impediu Judas de ser transformado. E talvez essa seja uma resposta para mim e para você na nossa jornada espiritual. Acompanhe comigo a leitura nesse texto aqui. Leia comigo aí.
João e Judas, diz Ellen White, representam aqueles que professam ser seguidores de Cristo. Ambos esses discípulos tiveram as mesmas oportunidades de estudar e seguir o divino modelo. Ambos, diz ela, estiveram intimamente ligados a Jesus e experimentaram o mesmo privilégio de ouvir-lhes o ensino. Ambos possuíam sérios defeitos de caráter e ambos tiveram acesso à divina graça que transformara o caráter. Mas, diz ela, ao passo que no caso João, em humilhação estava aprendendo de Jesus, o outro, Judas, revelava não ser cumpridor da palavra, mas ouvinte apenas. Ou seja, João, morrendo diariamente para o eu e vencendo o pecado, era santificado pela verdade. O outro, Judas, resistindo ao poder transformador da graça e condescendendo com desejos egoístas, era levado para a escravidão de Satanás. Esse texto é profundo. Atos dos Apóstolos, página 558. É um capítulo inteiro que fala sobre a transformação que houve no coração de João, comparado à transformação que não houve no coração de Judas. Ellen White ainda diz no livro Desejar de Todas as Nações que Judas tinha naturalmente um grande amor pelo dinheiro. E aqui nós chegamos na parte central do problema de Judas. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Eu quero te chamar a atenção para esse problema central, porque este é o grande problema da raça humana. Ele tinha muito amor, ele amava demais o dinheiro. Mas eu não estou dizendo que o amor ao dinheiro seja o problema da raça humana, ou que este seja o maior problema da raça humana. Este era o maior problema de Judas, o amor ao dinheiro. Porque o nosso problema pode ser o amor a outra coisa. Mas este é o problema da raça humana, quando amamos algo mais do que a Cristo. E nos apegamos a isto, e não queremos largar isso, não queremos deixar de experimentar. Então isso acaba nos impedindo de recebermos em nós o caráter de Cristo Jesus. Ellen White diz assim, olha, ele não fora sempre bastante corrupto para praticar um ato como esse, de traição, mas ele alimentou o mau espírito da avareza até ao ponto que lhe tornou o motivo dominante na sua vida. O pecado, queridos, ele não começa grande em nossa vida, ele começa pequeno, mas o problema é que quando nós alimentamos qualquer tipo de pecado, quando nós nos apegamos a algum mau traço de caráter que nos dá algum tipo de sensação, e a grande motivação de Judas era exatamente isso, a avareza, porque ele era apegado ao dinheiro, ele era movido por isso, ele era ambicioso. E ele se apegou a essa ambição ao ponto de se tornar grandemente ambicioso. E a ambição tomou conta do seu coração e impediu Jesus Cristo de habitar nele. Aqui é o ponto central desta mensagem. Um mau traço de caráter que não for submetido a Cristo para ser moldado e transformado. É o que aconteceu com Judas. Um mau traço de caráter que foi alimentado, acariciado, se desenvolve e torna-se maior do que o amor e a admiração que temos por Cristo. E isso aconteceu com Judas. O seu mau traço de caráter tomou um espaço maior do que o amor que antes tinha pelo seu mestre. De maneira que ele amou mais a si mesmo e o dinheiro do que Jesus Cristo. Tem algo na sua vida que está lhe roubando o amor de Deus? Tem algo na sua vida que está fazendo você buscar, talvez com muita garra, com muita força, e isso faz você dedicar tempo, isso faz você dedicar dinheiro, talvez, esforços para obter, e você está obsessivo por isso, e você quer muito realizar isso. Isso talvez lhe impeça de desenvolver um caráter semelhante
ao de Cristo Jesus. Isso aconteceu com Judas. O lado mais triste da história de Judas, ou o que mais me chama a atenção na história dele, é que ele viveu uma vida infeliz ao lado de Jesus Cristo. Como é possível isso? Como é possível alguém viver infeliz ao lado de Jesus Cristo? Pois eu quero dizer a você, querido, que há muitas pessoas hoje, seguidores de Cristo, e possivelmente alguém que esteja assistindo esta programação agora, neste canal, que esteja vivendo infeliz ao lado de Cristo Jesus. Ou talvez eu esteja falando com alguém que ainda não experimentou a alegria de servir a Cristo, que ainda não experimentou a satisfação grande, a grande realização de andar com Cristo, e por isso tem uma experiência rasa com o Mestre, e fica buscando aquilo que possa lhe dar felicidade. Ao invés de se aprofundar no relacionamento com Cristo, a sua busca se torna obsessiva por alguma coisa que se torna pecado, porque esta grande coisa te separará de Jesus Cristo. Judas foi um cristão infeliz, ele sofreu muito, tudo porque ele não entregou-se a Cristo. Ele se associou a Cristo pelos motivos errados, cheio de ambição. Ele não conseguiu abrir mãos dos seus próprios sonhos, dos seus próprios desejos pecaminosos para ser moldado pelo Salvador. Os seus desejos não consagrados ganharam muito mais espaço no coração e foram suprimindo o espaço de Jesus no seu coração. Há pelo menos 3 episódios, e por conta do nosso tempo, eu vou apenas citar para você, e depois você pode ler em casa esses episódios. Eu vou citar 3 episódios que Ellen White menciona, que demonstram essa tristeza e insatisfação de Judas perto de Jesus. O primeiro deles foi na ocasião da multiplicação dos pães e peixes. Ela diz assim: Judas foi o primeiro a aproveitar-se do entusiasmo excitado pelo milagre. Foi ele quem arquitetou o plano de apoderar-se de Cristo à força para fazê-lo rei. Altas eram as suas esperanças e amarga a sua decepção. Segundo episódio, o discurso de Cristo na sinagoga a respeito do pão da vida. Ela diz assim: este foi a crise na vida de Judas. Ouviu as palavras: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João 6,53. Ele viu que Cristo ofereceria bens espirituais ao invés de bens terrenos. E ele julgava enxergar longe demais, e pensou poder ver que Jesus não daria honras, que Jesus não teria honras, e não poderia conceder altas posições aos seus seguidores. Então ele decidiu não se unir a Cristo tão intimamente, que não se pudesse retirar quando ele quisesse. Ele vigiaria, e assim ele fez. Imagina alguém assim? Ele não via em Jesus alguém que poderia lhe dar as honras que ele buscava, porque a sua ambição cresceu demais em seu coração. Então ele disse: sabe que eu não vou seguir Jesus, não vou levar tão a sério, não. Eu vou aproveitar o melhor da vida, vou ver se Jesus, até onde Jesus vai. Se Jesus realmente for suficiente para mim, tudo bem. Se não, eu caio fora. Terceiro episódio, quando Jesus apresentou ao jovem rico as condições para ser um discípulo, Judas ficou desgostoso, diz Ellen White. Ele pensou que Jesus havia cometido um grande erro, porque ele concluía: se homens como esse rico príncipe se unissem a nós, os crentes, ajudaria muito a manter a causa com os seus recursos. Em tudo quanto Cristo dizia aos discípulos, havia qualquer coisa, diz Ellen White, no coração de Judas que ele não concordava. Jesus via que Satanás estava comunicando a Judas os seus atributos. E o pior de tudo, queridos, nenhum dos seus colegas discípulos, nenhum dos seus amigos discípulos perceberam que ele era um traidor e que o diabo estava desenvolvendo nele o seu caráter até a traição. Talvez nós tenhamos algumas surpresas quando Jesus voltar, de pessoas próximas a nós, que parecem cristãs, que parecem felizes com Cristo,
que parecem que estão seguindo a Cristo, mas estão agindo como Judas, porque dentro do seu coração não fez uma entrega completa a Jesus Cristo. Até a traição, nenhum dos discípulos sequer suspeitava que Judas era igual ao diabo. Eles pensavam que Judas era um cristão de fato. Viver debaixo de severas restrições religiosas, tentando refrear constantemente os mais baixos e vis pecados, sem experimentar a alegria e a satisfação e a realização de uma vida nova em Cristo, não faz o menor sentido. Se você é um cristão triste, que vive se perguntando por que eu não posso ir em tal lugar, por que isso, por que essas limitações, por que a lei de Deus diz isso, que fica se comparando com pessoas que estão aparentemente felizes na vida, tocando a vida de qualquer jeito, você ainda não experimentou o que Cristo quer que você experimente. Judas tornou-se escravo de um vício e entregou-se a Satanás para ser impelido a toda extensão do pecado. O drama de Judas se torna maior na Santa Ceia, João 13. Vamos ler esse texto. Abra sua Bíblia, João 13. Esse drama aqui se torna muito maior nesta ocasião. Porque João 13 fala de um momento muito íntimo entre Jesus e os discípulos. Estavam só eles no cenáculo. Só eles. Uma comunhão de profunda intimidade. Jesus começa essa cerimônia lavando os pés dos discípulos. E Ellen White diz que o primeiro a ter os seus pés lavados foi Judas Iscariotes. E Jesus lava os pés dos discípulos dizendo assim: olha, eu quero mesmo servir vocês. O meu maior desejo é servir vocês. Eu vim para servir, eu vim para cuidar de vocês, eu vim para dar a vocês um coração novo, eu vim para lavá-los. Permita-me lavá-los. Essa comunhão íntima e profunda na ceia. No versículo 2, a palavra de Deus diz: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. O diabo já tinha colocado no coração dele isso, ele já estava com o dinheiro na mão na Santa Ceia. O que me chama a atenção, queridos, é que eles estavam na cerimônia mais íntima de comunhão com Cristo. A cerimônia prefigurava a morte substitutiva de Cristo para nos libertar do pecado, uma cerimônia de humildade, de serviço, de entrega, e Judas estava nesse momento de íntima comunhão com Cristo, mantendo ou tentando manter uma aparência de comunhão, sem contudo estar próximo de Jesus Cristo. O pior de tudo, queridos, é que Satanás está trabalhando profundamente para que eu e você tenhamos esta experiência, uma experiência falsa de cristianismo. Uma experiência onde nós podemos estar até perto de Cristo, uma experiência em que podemos estar até com a Bíblia na mão, uma experiência em que podemos estar até participando da Santa Ceia, sem, contudo, olharmos para Cristo como nosso Salvador. Ali na Santa Ceia estava Judas, verso 21, capítulo 13. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. No verso 26 e 27, respondeu Jesus: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Os discípulos não perceberam isso, queridos. Isso me chama a atenção. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Ele ficou possesso pelo demônio, na ceia, diante de Cristo. E Jesus então disse: o que pretendes fazer, faz-o depressa.
A Bíblia diz que nenhum dos discípulos que estavam à mesa percebeu, verso 28. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, ele era o tesoureiro, pensavam alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa para os pobres. Mas o verso 30 diz: ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando João descreve aqui, queridos, que era noite, ele não está dizendo apenas que era noite porque o sol tinha se posto. Não era isso. Porque João fala muitas vezes sobre luz e trevas em seu livro. E ele apresenta Jesus como luz. E ele fala lá em João 3, depois de mencionar no verso 16, que Jesus Cristo queria ter comunhão com as pessoas, que viera dado por Deus para salvar as pessoas, para que todo aquele que nele cresce pudesse ter vida eterna. Ele fala assim: mas o mundo rejeitou a Jesus, porque amaram mais as trevas do que a luz. E aqui está Judas amando mais a noite, mais as trevas do que a luz, na presença de Jesus Cristo. Ali estava um homem que foi atraído a Cristo. Ali estava um homem que decidiu seguir a Cristo, que andou com Cristo, aprendeu de Cristo, mas que infelizmente não conseguiu entregar-se completamente a Cristo. Ele amou mais a si mesmo do que a Cristo, e por isso agora, na noite, ele sai para a noite, ao invés de permanecer diante da luz. Talvez eu esteja falando para pessoas que amam a Cristo como Judas amou. Talvez eu esteja falando para pessoas que anelam estar com Jesus, como Judas desejou, pessoas que possuem um forte desejo de ter um caráter completamente transformado à semelhança de Cristo. Eu sei que talvez eu esteja falando para pessoas que querem muito ter uma forte e íntima ligação com Cristo. Mas eu sei que posso estar falando para alguém que, mesmo desejando tudo isso, ainda não consegue entregar completamente a Cristo e viver em submissão total a Ele. E se você vive esse drama, hoje é um dia de você tomar uma decisão importante. Ellen White fala que Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Cristo. Ele não renunciou às suas ambições terrenas, nem o seu amor ao dinheiro. Ao passo que aceitava a posição de Cristo, ele não se colocou diante do divino molde para ser moldado. Ele vivia insatisfeito e reclamando. Ao contrário de tudo isso, vamos agora falar de João, para caminharmos para o final do nosso sermão. Ao contrário de tudo isso, Atos dos Apóstolos 539 diz assim: João se apegou a Cristo como a vinha se apega à majestosa coluna. João se apegou a Cristo. Ele submeteu o seu temperamento ambicioso, o seu temperamento vingativo ao modelador poder de Cristo. E o divino amor operou no coração dele, transformando o seu caráter. Leia comigo o que Ellen White diz, vou colocar na tela para você. Uma transformação de caráter, como a que se vê na vida de João, é sempre o resultado da comunhão com Cristo. Pode haver marcados defeitos na vida de um indivíduo, contudo, quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, o poder da divina graça transforma-o e santifica-o. Contemplando como num espelho a glória do Senhor, é transformado de glória em glória, até alcançar a semelhança daquele a quem adora. Um pouquinho mais adiante, no mesmo livro e na mesma página, ela diz assim: Deus só pode ser honrado pelos que professam crer nele, quando são conformes à sua imagem e controlados pelo seu Espírito. Então, como testemunhas do Salvador, podem tornar conhecido o que a graça divina fez por eles. Esse texto é poderoso, não é? Dia a dia, diz Ellen White, João permitia ser transformado por Cristo. E aqui chegamos no ponto central da vida de João. O ponto central que eu e você precisamos estar atentos.
dia a dia, em contraste com o seu próprio espírito violento, ele observava a ternura e a longanimidade de Cristo. E ele ouvia-lhes as lições de humildade e de paciência. Dia a dia. Olha o que Ellen White diz. Livro Atos dos Apóstolos, 557 ainda. Acompanhe a leitura. Dia a dia, seu coração era atraído para Cristo, até que perdeu de vista o próprio eu, no amor pelo Mestre. O poder e ternura, a majestade e brandura, o vigor e a paciência que ele via na vida diária do Filho de Deus, encheram-lhe a alma de admiração, e ele submeteu o seu temperamento ambicioso e vingativo ao modelador poder de Cristo, e o divino amor operou nele a transformação de caráter. Profundo texto. João foi transformado. João foi aperfeiçoado. Aperfeiçoado não no sentido de se tornar impecável, mas no sentido de ter sido consertado por Jesus Cristo. Ele mesmo mencionou na sua carta em 1 João 1,8, 1 João 1,8, ele menciona aqui na sua carta, que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas pastor, o próprio João fala aqui no seu livro de 1 João, que quem permanece em Cristo não vive pecando, e é verdade. E eu quero tratar deste assunto com vocês em uma série, que ocorrerá em agosto. E o título da série é Sedes Perfeitos. Em que sentido não vive pecando? João sabia muito bem o significado da obra de Cristo no coração dele. Ele sabia que a obra de Deus o transformara, mas não o tornara perfeito na ideia de não cometer mais pecados. Uma das palavras gregas na Bíblia, traduzidas para o português como perfeito ou perfeição, é catarzo. E João usa, a palavra de Deus usa esta palavra, catarzo, para descrever a experiência de João. Lucas capítulo 6, verso 40. E eu leio com vocês, vou ler só duas hoje. Há vários textos que aparece essa palavra. E na série de agosto nós vamos tratar sobre algumas delas. Mas Lucas capítulo 6, verso 40, a palavra de Deus descreve aqui que o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E aqui aparece a palavra catarzo. Todo o que for perfeito. Algumas versões, e nessa que eu estou aqui, a Bíblia Andrews diz, não aparece a palavra perfeito, mas porém, quem for bem instruído será como o seu mestre. Essa palavra catartizo, que é traduzido no português como perfeito, ela também significa completar, integralmente. Isto é, reparar, ajustar, encaixar, adequar, consertar, reparar, tornar perfeito, aperfeiçoar, unir perfeitamente, preparar, restaurar. Marcos capítulo 1, versículo 19, que nós lemos no início, para falar sobre o chamado de João, apresenta a palavra catarzo. Quando Jesus chama João, pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Esta palavra consertando se escreve catartizontas e é derivada de catartizo. Em outras palavras, ele estava tornando a rede perfeita de novo, porque a rede havia se estragado. Esse é o trabalho de Deus em nós. Mas João sabia que uma rede estragada, uma rede furada, uma rede podre, que era consertada, ela era diferente de uma rede nova. Mas ela podia se parecer muito com uma rede nova. O que o Senhor está dizendo para nós aqui, queridos, é que todo aquele que for consertado
será como o seu mestre. João sabia que uma rede só pode ser consertada se estiver nas mãos de quem sabe consertar. Por isso ele se colocou nas mãos de Jesus Cristo. João sabia que a rede consertada nunca seria igual à rede nova, mas que poderia ser semelhante novamente e poderia ser útil na pesca. Jesus quer consertar você. Jesus quer consertar o seu caráter. Diferente de Judas, que teve reservas, João deixou que Jesus o consertasse, tornando-o semelhante ao seu mestre. Eu quero concluir com 3 últimas citações de Ellen White, que eu vou projetar para você. E nós vamos ler, apenas ler, na sequência, essas 3 citações. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Esse texto está escrito em Atos dos Apóstolos, 560 e 561. A santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas da vida toda. Não se alcança com um feliz voo de sentimentos, mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Não se podem corrigir os erros, nem apresentar reforma de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes. Só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Não sabemos quão terrível será a nossa luta no dia seguinte. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto a que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Na sequência ela diz, continue comigo na tela, olhe na tela e leia comigo: nenhum dos apóstolos e profetas declarou jamais estar sem pecado. Homens que viveram o mais próximo de Deus, que sacrificaram a vida, de preferência a cometer conscientemente um ato mau. Homens a quem Deus honrou com divina luz e poder, confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Eles não puseram a sua confiança na carne, nem alegaram possuir justiça própria, mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo. O próximo texto de Ellen White, na página 561, ela diz assim: assim será com todos os que contemplam a Cristo. Quanto mais nos aproximarmos de Jesus, e quanto mais claramente distinguirmos a pureza de seu caráter, tanto mais claro veremos a excessiva malignidade do pecado, e tanto menos nutriremos o desejo de nos exaltar a nós mesmos. Haverá um contínuo anelo da alma em direção a Deus, uma contínua, sincera, contrita confissão de pecados e humilhação do coração perante Ele. Amém. Jesus deseja muito habitar em nós. Jesus veio a este mundo para nos resgatar, para nos elevar novamente ao patamar de refletirmos a imagem e semelhança de Deus. Ele deseja muito ser um conosco. E Ele deseja muito nos capacitar para sermos uns com os outros, brilhando na vida dos nossos irmãos. Ele deseja que nós tenhamos uma vida saborosa, uma vida feliz, uma vida deliciosa e uma vida eterna. E esse sabor da vida eterna não será dado quando Jesus voltar. Esse sabor será dado agora. Foi dado para João e será dado para mim e para você. Mas se agirmos como Judas, nós perderemos esse privilégio. A diferença não está em Jesus. A diferença está em nossa decisão. Você vai ouvir uma música agora. A irmã Dianine vai cantar essa canção. Essa canção é uma oração pastoral por você. Jesus deseja muito isso também. Essa oração diz assim, olha, de todo o meu coração. E eu queria que você ouvisse essa canção sabendo que eu desejo muito isso para a minha igreja. De todo o meu coração eu quero pedir que Deus
possa vir morar na sua vida, como morou na vida de João. Que Deus possa te abençoar, te guardar, te proteger, mas que acima de tudo, que seja o teu viver somente do Senhor, de mais ninguém. E quando isso acontece, você estará dando a permissão para que Deus transforme o seu viver. Ouça essa canção. Deixe o Espírito Santo mais uma vez tocar você. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. Que possa com tuas palavras falar de amor, mas se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer: permita que Deus transforme o teu viver. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. Que possa com tuas palavras falar de amor, mas se peço pra Deus te guardar, eu preciso também te dizer: permita que Deus transforme o teu viver, pra que viva sem medo e sem culpa, pra que encontres a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Mas se peço pra Deus te guardar, eu preciso também te dizer: permita que Deus transforme o teu viver.
Permita que Deus transforme o seu viver, querida. Nenhum pecado vai te dar a alegria que Jesus te dá. E todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão entre escolher Cristo ou escolher viver longe de Cristo, lembre, isso que você está escolhendo, que te deixa fora do amor de Jesus, vai te impedir de experimentar a maior satisfação que um ser humano pode sentir, de estar conectado intimamente com o seu Criador. Eu quero orar por você. Espero que você tenha tomado decisões profundas no seu coração hoje. E que Jesus Cristo nos conserte. Nos tornemos cada vez mais semelhantes ao nosso Mestre. Vamos orar. Nosso Deus, nosso louvor a Ti, porque assim como Jesus nunca expôs os pecados de Judas, assim como Jesus o amou, assim como Jesus lavou os seus pés na intenção de purificar o seu caráter, talvez como última tentativa ali na ceia, o Senhor insistentemente está fazendo de tudo por nós hoje. O Senhor não nos expõe, o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas com muito amor nos convida para entregarmos o nosso coração a Cristo. Ó Senhor, assim como Jesus consertou o coração de João, transformando-o, conserte o nosso. Nós queremos ter um coração consertado pelo Espírito Santo, para nos tornarmos semelhantes a Cristo e sentirmos a grande satisfação, a alegria que Cristo, só Cristo pode dar. Não há nada nesse mundo que valha mais a pena do que Jesus Cristo. Eu quero lhe pedir poder na vida desta pessoa que está ouvindo esta mensagem e tomando decisão, que ela abra mão de tudo que possa aparentemente lhe fazer feliz, mas que esteja se interpondo entre ela e Jesus Cristo. Dê força, Senhor, a esses jovens, a esses adolescentes, aos pais, às mães. Dê força a esse empresário, a esse médico, a esse doutor, a essa doutora que está ouvindo agora essa mensagem, Senhor, para que a entrega seja completa, sem reserva, e dia a dia, como João fez, todos nós possamos contemplar o caráter de Cristo e rogarmos que o Senhor nos transforme à semelhança dele, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e acompanhar sempre as nossas programações. Que Deus abençoe você.